O cheiro do alecrim ainda me grudava nas mãos quando percebi que estava quase terminando de preparar a marinada para o cordeiro que eu ia levar para o jantar. Sempre gostei de cozinhar assim, com calma, sentindo cada cheiro, cada toque, como se estivesse conversando com lembranças do passado. Era uma receita que eu conhecia de cor, passada de mão em mão, e aquela rotina me trazia uma sensação de segurança que há muito eu não sentia. O telefone vibrou em cima da pia, quebrando o silêncio do meu pequeno apartamento. Um toque seco, agudo, que me fez franzir a testa. Peguei o aparelho, limpando rapidamente as mãos no pano de prato. Uma mensagem de minha nora: Isabel, você não está convidada para o jantar. Não quero você aqui. Só isso. 2 frases curtas, frias, sem saudação, sem explicação. E enviada às 4h17 da tarde, justamente no dia em que eu deveria chegar. Meu coração apertou por um instante, mas estranhamente não senti raiva, nem vontade de gritar. Eu apenas respirei fundo, respirei aquele cheiro de alecrim, e respondi com uma palavra: ok. Depois disso, fechei o celular e abri meu antigo caderno preto, o livro de contas, onde eu registrava todas as ajudas financeiras que havia dado à família ao longo dos anos. Cada pagamento, cada presente, cada contribuição estava anotado meticulosamente. O carrinho de bebê de Lily custou R$ 120, o DJ do casamento dele 5.000, e o depósito da casa nova na região metropolitana do Rio de Janeiro somava mais de R$ 20.000. Eram mais de 150 entradas. Não gritei, não liguei, não discuti. Apenas deletar o backup digital e silenciosamente decidi que, dali em diante, eu não seria mais a garantia de conforto deles. Eles confundiram meu amor com dependência financeira, e agora haviam cortado o elo. Mas o veneno que me levou até aquele ponto não começou com aquela mensagem. Começou meses atrás, com um sussurro que eu não deveria ter ouvido. Era uma tarde de primavera, ensolarada, e eu havia ido até a casa deles, no bairro de Jacarepaguá, levar um pacote com sopas caseiras, algumas refeições congeladas e fraldas. Isabel atendeu a porta, o telefone preso ao ouvido, e comentou, com voz cortante: "Ah, ela apareceu de novo." Era como se estivesse reclamando da minha existência, e não fez questão de esconder. Quando finalmente olhou para mim, forçou um sorriso frágil: "Oi, tia Marta, que gentil da sua parte." Entreguei a bolsa, balancei a cabeça e voltei para o carro, sentindo um aperto no peito. Foi a primeira vez que pensei em me afastar, mas ainda não era hora. Meu filho, Leonardo, sempre foi um homem de coração gentil. Ele ligava todos os finais de semana, sua voz era a presença que iluminava minha casa silenciosa. Mas desde que Isabel entrou em nossas vidas, as chamadas foram diminuindo, lentamente, até quase desaparecer. Eu ainda ajudava como podia, pagava a parcela do seguro do carro, mandava dinheiro para pequenas despesas, mas nunca havia recebido sequer um obrigado. Então veio o jantar, que eu havia planejado com tanto cuidado. Um jantar de celebração pela nova casa, pela vida que ajudara a construir com meus próprios esforços. Eu havia comprado os alimentos, organizado a logística, contratado um serviço de catering, e agora, minha presença não era bem-vinda. Não chorei quando li a mensagem. Não senti raiva. Senti uma espécie de silêncio profundo, gelado, que parecia se instalar no meu peito. Um silêncio que dizia: "Você se deixou ser explorada por tempo demais. Chegou a hora de colocar limites." Sentei-me à mesa da cozinha, respirei fundo e comecei a desligar cada um dos mecanismos de suporte que mantinha para eles. Parei a transferência automática do aluguel, cancelei minha contribuição para o financiamento da casa, troquei as senhas das contas conjuntas, do streaming, da Amazon. Não enviei avisos, não expliquei nada. Apenas desapareci do sistema de suporte que eles haviam aprendido a explorar. 2 dias se passaram em um silêncio quase sagrado, e então as mensagens começaram a chegar. "Oi, tia Marta, o aluguel não caiu na conta. Pode verificar? Netflix não está funcionando. Você mudou a senha?" O que senti não foi culpa, nem arrependimento. Apenas confirmei, em meu silêncio, que eles não sentiam falta de mim, sentiam falta do dinheiro que eu disponibilizava.
Meu livro de contas continuava em minhas mãos, com cada registro, cada recibo, cada prova de generosidade que jamais fora valorizada. As ligações começaram. Leonardo tentava ligar, insistentemente, mas eu não atendia. 66 chamadas perdidas em uma semana. Não uma pergunta sobre minha vida, sobre como eu estava, apenas sobre o que eu tinha deixado de fazer financeiramente. Ali, naquele momento, entendi de vez que meu amor havia sido tratado como uma transação, e não como relação. Foi então que, com cuidado, preparei uma carta formal. Um resumo de cada ajuda financeira como empréstimo temporário, com possibilidade de recuperação caso não fosse reconhecida como doação. Não por vingança, mas por respeito. Respeito que havia sido negado por anos de tolerância silenciosa. Entreguei tudo em uma pasta vermelha, daquelas que eu usava para contas de casa, com uma carta escrita à mão. Nos últimos anos, ajudei vocês por amor, nunca pedi nada em troca, apenas respeito. Isso foi negado. Estou me retirando. Considerem estes registros como uma lição, não em dinheiro, mas em como rapidamente o amor é descartado quando subestimado. Coloquei a pasta na caixa de correio deles e voltei para casa. Pela primeira vez em anos, o silêncio do meu lar me trouxe paz. Nos dias que se seguiram, comecei a redescobrir partes de mim que havia esquecido. Retornei às aulas de pintura, viajei para a serra com amigas antigas, cozinhei e ri com minha sobrinha universitária, que morava perto. Quando ela me disse, rindo, "Tia, você está radiante", eu apenas sorri. Não mais tentando ser aceita onde era apenas tolerada, mas valorizando o espaço que construí para mim mesma. O mundo parecia ter voltado a seu ritmo natural. Mas a história não havia acabado. Leonardo teve seu jantar de aniversário, o qual eu não fora convidada. Um amigo próximo percebeu minha ausência e explicou, com gentileza, o que havia acontecido. A notícia se espalhou pelo evento, e o constrangimento foi evidente. Aquela foi a primeira pequena vitória silenciosa de quem aprendeu a impor limites. Nos dias que se seguiram ao jantar de aniversário, percebi que Leonardo começava a se mexer em silêncio. Ele não ligava mais desesperadamente, mas começava a refletir sobre o que havia acontecido. Uma tarde, apareceu na minha porta sozinho, segurando nos braços a pequena Sofia, sua filha de 2 anos. Não havia Isabel, não havia ordens, não havia exigências. Ele parecia cansado, abatido, e seus olhos carregavam a mesma dor que eu sentia nos momentos de rejeição silenciosa. Respirei fundo, tentando não demonstrar a mistura de alegria e receio que borbulhava em meu peito. Sofia estendeu a mãozinha minúscula em minha direção, e naquele gesto simples senti uma conexão que ia além de conflitos e ressentimentos. Ela se encaixava em meus braços como se tivesse pertencido ali desde sempre. Leonardo sentou-se, exausto, e começou a falar, devagar, como se cada palavra fosse um esforço. Contou-me que Isabel havia saído, que precisava repensar prioridades, que finalmente compreendia que eu nunca fui apenas da ajuda ou recursos financeiros. Que, de certa forma, havia me perdido no caminho, enquanto tentava agradar a esposa e manter uma paz que nunca fora verdadeira. Ouvir isso foi agridoce. Por um lado, a criança que meu filho tinha sido ainda existia naquele homem, e por outro, a distância que se criou entre nós era dolorosa. Aquele menino que sempre corria para me abraçar, que escrevia cartinhas de aniversário com letras tortas dizendo "Te amo, vó", parecia tão distante. Mas agora, na voz cansada de Leonardo, na confiança silenciosa de Sofia em meus braços, comecei a sentir que havia espaço para reconstruir algo. Não imediatamente, não sem cautela, mas havia espaço. Ele ficou alguns minutos sentado, olhando para mim, buscando talvez alguma aprovação silenciosa. Não ofereci palavras de perdão imediato, não ofereci desculpas forçadas. Apenas escutei. A escuta, percebi, era mais poderosa do que qualquer gesto material. Durante anos, eu havia oferecido dinheiro, presentes, ajuda prática, e isso nunca foi suficiente. Agora, a presença, a atenção, a paciência, era tudo o que importava. Nos dias seguintes, Leonardo começou a aparecer com mais frequência, sempre sem expectativa de suporte financeiro, apenas querendo tempo comigo e com Sofia.
Conversávamos, tomávamos café, eu contava histórias da família, e ele ouvia com atenção. Percebi que ele havia buscado ajuda profissional, consultado terapeutas, e até arrumado um segundo emprego nos finais de semana para aprender a lidar com responsabilidades próprias. Era como se estivesse reaprendendo a ser o homem que eu conhecera, um homem capaz de se sustentar e de respeitar os outros ao mesmo tempo. Em uma manhã, entrou apressado, nervoso, com papéis nas mãos. "Mãe, preciso da sua ajuda", disse, quase sussurrando. Isabel havia entrado com um pedido de guarda parcial, tentando controlar não só a casa, mas também as finanças e a vida deles. Eu respirei fundo, sentei-o à mesa e dei a ele um cartão de um advogado confiável, alguém que fosse firme, justo e sem medo de enfrentar pessoas manipuladoras. Perguntou se eu ia pagar o processo, mas neguei com firmeza. "Vou ajudar você a encontrar as ferramentas certas, mas a batalha é sua. Você precisa aprender a lutar sozinho." Ele olhou para mim, e naquele instante vi nos olhos dele algo que há muito não via: gratidão genuína, sem expectativa de benefício imediato. Foi a primeira vez em anos que ele me procurou não por dinheiro ou comodidade, mas apenas por orientação e presença. A sensação era estranha, mas boa. Era como reencontrar um filho que havia se perdido dentro do próprio medo e das exigências de outros. A vida começou a voltar a um ritmo mais saudável. Isabel, percebendo que não conseguiria mais controlar a situação, começou a se afastar. Cancelava visitas, não atendia chamadas. O controle que ela buscava, percebi, nunca foi sobre responsabilidade ou amor, mas sobre poder e manipulação. Enquanto isso, Leonardo e eu reconstruíamos a relação em bases mais sólidas. Conversávamos sobre cada passo, cada escolha, e ele ouvia minhas opiniões, mas sempre respeitando minhas decisões e limites. Sofia, nesse processo, era a ponte mais pura entre nós. Cada noite em que eu a embalava para dormir, cantando as mesmas canções de ninar que cantara para Leonardo quando era bebê, sentia que parte do legado que queria deixar estava sendo transmitida. Ensinar a amar, a impor limites, a reconhecer valor próprio, tudo isso agora acontecia naturalmente, sem pressa, sem expectativa de retorno. Ela dormia em meus braços e eu percebia que, apesar de tudo, ainda podia criar memórias afetivas fortes, reais, genuínas. Um dia, Leonardo trouxe uma pequena caixa, fechada e com um peso que parecia simbólico. Dentro, estavam impressos os textos e e-mails que Isabel trocara com a irmã, criticando cada ato meu como se eu tivesse algum controle sobre a vida deles. "Não consigo mais lidar com isso", disse Leonardo, com a voz carregada de frustração e revelação. Eu respirei fundo. A dor foi aguda, mas, ao mesmo tempo, clarificadora. Percebi que tudo aquilo que havia acontecido, toda a manipulação e desprezo, não tinha sido sobre um jantar, uma ajuda ou uma casa. Era um longo e silencioso processo de apagamento. Eu finalmente tinha interrompido esse ciclo. Nos dias que se seguiram, a relação entre nós três, Leonardo, Sofia e eu, se fortaleceu. Ele aprendeu, de forma prática, que confiança e respeito precisam ser construídos, e que nada na vida vem sem esforço. Aos poucos, começou a se abrir para conversas mais profundas, compartilhando medos, dúvidas, pequenos fracassos e vitórias. Ele começou a reconhecer que, embora tivesse perdido tempo tentando agradar os outros, ainda podia reconstruir laços genuínos, baseados no amor e no cuidado, e não na dependência financeira. Em uma dessas conversas, Leonardo disse algo que me marcou profundamente: "Mãe, eu sei que deixei você se tornar invisível na minha vida, e agora quero aprender a fazer diferente." As palavras eram simples, mas carregavam o peso de anos de aprendizado. Era o filho que eu conhecera, misturado com o homem que ele estava se tornando. Percebi que meu papel não era mais como provedora constante, mas como guia, como exemplo de firmeza, paciência e amor com limites claros. Sofia observava tudo, com aqueles olhos curiosos e atentos, absorvendo cada gesto, cada tom de voz, cada demonstração de cuidado. E eu, ao olhar para eles, entendia que o verdadeiro legado não estava em bens, contas pagas ou presentes, mas na transmissão de valores, no fortalecimento de vínculos, no ensino do respeito e da dignidade. A vida, percebi,
não precisava ser medida em dinheiro, mas em tempo, presença e atenção genuína. Nos dias que se seguiram, a rotina entre nós três começou a se ajeitar de um jeito que eu nem imaginava ser possível. Leonardo aparecia com frequência, sempre para conversar, brincar com Sofia e compartilhar pequenos acontecimentos do dia. Nada de expectativas financeiras, nada de cobranças, apenas presença e cuidado. Era impressionante como a ausência de pressão mudava completamente a energia de uma casa. Sofia, por sua vez, começou a me procurar naturalmente. Ela se aninhava nos meus braços para ouvir histórias, cantar músicas que eu cantara para Leonardo, ou simplesmente ficar em silêncio ao meu lado. Cada gesto era um lembrete do que significava construir memórias afetivas pequenas, simples, mas duradouras. Em uma tarde de sexta-feira, Leonardo chegou com um olhar sério, segurando alguns papéis. "Mãe, preciso da sua ajuda de novo", disse, sem o peso das semanas anteriores. Isabel havia entrado com um pedido de custódia parcial, tentando impor regras que não eram justas nem necessárias. Eu respirei fundo, e, em vez de agir por impulso, apenas dei a ele um cartão de advogado de confiança. "Esse é o caminho certo, filho. Mas a luta é sua. Você precisa aprender a se impor, a lidar com essas situações sozinho. Eu vou te guiar, mas não posso mais carregar seus problemas como se fossem meus." Ele assentiu, com os olhos marejados, e pela primeira vez senti que ele realmente entendia. Minha ajuda tinha limites claros, e era hora de ele caminhar com os próprios pés. A partir daquele momento, nossa relação mudou de forma sutil, mas profunda. Leonardo começou a se abrir mais, a falar sobre frustrações, medos e pequenas vitórias. Ele arrumou um segundo emprego nos finais de semana para aprender a equilibrar contas, responsabilidades e vida familiar. Cada passo que dava era acompanhado de paciência, sem que eu precisasse intervir, apenas apoiando com conselhos e observando. Eu percebia que, aos poucos, ele estava reaprendendo a se relacionar comigo, não como alguém que fornece recursos, mas como uma mãe presente, firme e amorosa. Sofia, ainda pequena, absorvia tudo com uma percepção impressionante. Cada noite em que eu a embalava para dormir, cantando as mesmas canções que cantara para Leonardo, eu sentia que estava transmitindo mais do que músicas, transmitia segurança, cuidado e a certeza de que o amor podia ser consistente, mesmo diante de conflitos. Ela fechava os olhos em meus braços, confiando completamente, e naquele momento eu entendia que, mais do que resolver questões financeiras ou conflitos familiares, meu papel era ensinar o valor do vínculo humano. Um dia, Leonardo trouxe uma pequena caixa fechada. Dentro estavam cópias impressas de conversas e e-mails que Isabel trocara com a irmã, reclamando sobre cada ato meu, como se eu tivesse algum tipo de controle sobre a vida deles. Ele suspirou, exausto. "Não consigo mais lidar com isso." "Eu não sabia de tudo, mãe." Eu respirei fundo, sentindo uma dor aguda, mas também uma clareza inesperada. Finalmente, tudo estava claro. O que parecia ser sobre um jantar, ou sobre ajuda financeira, nunca foi apenas isso. Era uma tentativa lenta, constante, de apagar minha presença e minha importância. E eu havia interrompido esse ciclo. Enquanto Isabel desaparecia gradualmente de nossas vidas, Leonardo e eu reconstruíamos a relação com cuidado. Conversávamos sobre decisões, responsabilidades e pequenos conflitos, sempre com paciência e atenção. Ele aprendia a tomar decisões sozinho, a ouvir conselhos sem depender cegamente de mim, e eu reaprendi a confiar nele como adulto, não como filho pequeno. Sofia se tornava a ponte mais pura desse vínculo. Cada risada, cada passo, cada olhar curioso dela reforçava a importância de construir algo sólido, baseado em afeto e respeito mútuo. Em uma tarde de domingo, Leonardo me procurou com um misto de timidez e expectativa. "Mãe, sei que deixei você se tornar invisível na minha vida, e quero mudar isso." Suas palavras eram simples, mas carregadas de anos de aprendizado, erros e crescimento. Eu sorri, sentindo a mistura de alegria e cautela que vinha com a reconstrução de relações. Percebi que meu papel não era mais o de provedora constante, mas o de guia, exemplo de limites, firmeza e amor. A relação não precisava mais ser sobre dar, precisava ser sobre presença, respeito e confiança.
A rotina começou a ganhar um ritmo saudável. Leonardo passava algumas noites por semana, ajudava a cuidar de Sofia, e conversávamos sobre tudo: escolhas, dificuldades, memórias antigas, sonhos futuros. Cada conversa fortalecia a confiança entre nós, e eu sentia que o aprendizado não era apenas dele. Eu também estava reaprendendo a me posicionar, a respeitar meus limites e a valorizar minha própria presença. Era uma lição que demorou anos para ser internalizada, mas estava sendo vivida agora, em cada gesto e em cada diálogo. Sofia era, sem dúvida, o elo mais doce dessa reconstrução. Cada gesto dela, um sorriso, um abraço, um olhar atento, reforçava a importância de criar laços afetivos sólidos. Ela dormia em meus braços, ria comigo, aprendia pequenas canções, pequenas histórias, e, sem saber, absorvia lições sobre amor com limites, respeito e cuidado. Eu percebia que o legado que queria deixar não estava em bens materiais, mas em valores, atitudes e presença genuína. Leonardo começou a lidar com Isabel de maneira mais firme e consciente. Quando surgiam novos pedidos injustos, ele sabia como agir, consultava o advogado, tomava decisões próprias. Ele crescia na prática, aprendendo que responsabilidade, respeito e coragem andam juntos, e que ninguém deveria ser manipulado ou subjugado por medo ou culpa. Eu estava ali, apoiando, mas sem tomar o lugar dele. Esse equilíbrio era novo para nós, mas extremamente saudável. Em uma dessas conversas, Leonardo disse algo que me tocou profundamente: "Mãe, agora entendo que amor não é só ajudar, mas também saber quando dizer não, quando impor limites. Você sempre me mostrou isso, mesmo que eu não percebesse antes." Senti um aperto no coração, misto de orgulho e alívio. Aquele menino que um dia me prometera cuidar de mim havia finalmente entendido que amor é presença, respeito e compromisso mútuo, não apenas conforto ou segurança material. E assim, nossa vida começou a se ajustar a um ritmo mais humano, real, cheio de afeto genuíno. Leonardo, Sofia e eu encontrávamos alegria nas pequenas coisas: risadas na cozinha, histórias antes de dormir, caminhadas pelo bairro, tardes de brincadeiras. Cada gesto simples carregava uma lição profunda sobre limites, cuidado e respeito. Isabel continuava à margem, afastada, enquanto nós reconstruíamos nossa própria dinâmica familiar. Aprendi que o que parecia ser perda, dor ou rejeição, na verdade era uma oportunidade de fortalecer laços que valiam a pena. Descobri que amor não é ceder sempre, mas saber se posicionar, ensinar valores, impor limites e estar presente de forma autêntica. E, mais importante, que reconstrução leva tempo, paciência e consciência. Com o tempo, percebi que Leonardo estava realmente mudando. Não apenas em atitudes, mas na forma como me enxergava, agora não mais como alguém para suprir necessidades ou resolver problemas, mas como a mãe que sempre estivera presente, firme e amorosa, pronta para guiar e apoiar, mas sem ceder ao excesso ou permitir abusos. Ele começava a agir com autonomia, com consciência e respeito, e isso enchia meu coração de um tipo de orgulho silencioso que não se compara a nada que dinheiro ou presentes pudessem comprar. Sofia continuava sendo nossa ponte de afeto. Cada risada dela, cada gesto de confiança, cada olhar curioso, me lembrava do valor da paciência, do amor que se constrói no dia a dia. Eu a embalo, canto para ela, conto histórias de quando Leonardo era pequeno, e percebo que estou transmitindo algo muito mais profundo do que memórias. Estou passando ensinamentos sobre dignidade, respeito e presença. Ela não precisa entender palavras complexas, ela sente a essência do que é estar segura, amada e valorizada. Isabel, por sua vez, tornou-se uma presença cada vez mais distante. Aos poucos, cancelava visitas, não atendia ligações e parecia frustrada com a perda do controle que buscava ter. Percebi que ela não queria responsabilidade, queria poder. Mas agora, diante do meu posicionamento firme e do crescimento de Leonardo, não havia mais espaço para manipulação. Ela estava à margem de nossas vidas, e essa ausência, curiosamente, trouxe paz. Eu sentia que finalmente havia interrompido o ciclo de submissão e exploração, e a sensação de liberdade era deliciosa. Leonardo, agora, começou a lidar com todos os aspectos de sua vida familiar de maneira consciente. Decisões sobre finanças, cuidados com Sofia, questões legais, ele assumia a responsabilidade,
consultava profissionais quando necessário, e sempre me incluía como conselheira, nunca como provedora automática. Em cada gesto, em cada conversa, percebia que ele estava reaprendendo a ser o homem íntegro que eu sempre soubera que existia dentro dele. E eu, por minha vez, redescobri a alegria de ser mãe e avó de uma forma que não se confundia com obrigação ou desgaste emocional. Em uma tarde, enquanto embalava Sofia para dormir, Leonardo comentou baixinho: "Mãe, quero que saiba que entendo agora o que significa amor de verdade. Não é só dar, é estar presente, é respeitar limites, é construir confiança." Fiquei emocionada, mas segurei as lágrimas. Sorri com os olhos marejados e respondi: "Filho, você está aprendendo o que eu sempre tentei ensinar, mesmo sem perceber. E agora está vivendo isso por si mesmo." Ele assentiu, e naquele momento soube que a paciência, a firmeza e os limites claros haviam dado frutos. Os dias se tornaram mais leves, mais autênticos. Leonardo passou a visitar com frequência, sem cobranças, sem urgência, apenas com afeto. Sofia se tornou cada vez mais próxima de mim, aprendendo pequenas lições sobre empatia, respeito e segurança afetiva apenas observando e vivendo momentos de cuidado genuíno. A rotina ganhou um ritmo saudável, risadas na cozinha, histórias antes de dormir, caminhadas no bairro, tardes de brincadeiras e pequenas aventuras. Cada momento carregava a mensagem de que amor verdadeiro não se compra, não se impõe, não se explora. Ele se constrói no tempo, na presença e na dedicação sincera. Em uma manhã ensolarada, Leonardo entrou com Sofia nos braços, e por alguns segundos nos olhamos em silêncio. Ele parecia cansado, mas sereno, e eu sentia que aquele momento representava a conclusão de um ciclo importante, a reconstrução de uma relação baseada em respeito e afeto genuíno. Sofia se aninhou em meus braços, e percebi que meu legado não estava nos presentes, nas contas pagas ou nas ajudas financeiras, estava na força silenciosa de estabelecer limites, na paciência de esperar, na coragem de se retirar quando o amor era confundido com obrigação. Os meses seguintes foram de consolidação. Leonardo lidava com Isabel de maneira justa, firme e consciente. Sempre que surgia uma tentativa de manipulação ou exigência injusta, ele se apoiava em conselhos legais e tomava decisões próprias. Eu estava presente como guia, não como solucionadora. Cada pequeno passo dele era uma vitória silenciosa, uma demonstração de que amor e respeito só se mantêm quando as regras do convívio são claras e respeitadas. Um dia, enquanto Sofia dormia em meu colo, Leonardo disse baixinho: "Mãe, agora entendo que ser forte não significa afastar as pessoas que amamos, mas ensinar que o amor verdadeiro precisa ser respeitado." Sorri, sentindo que cada lágrima contida, cada gesto de paciência, cada decisão firme havia valido a pena. Aquele menino que um dia prometera cuidar de mim estava se tornando o homem que realmente podia, com autonomia, proteger e cultivar os laços familiares que realmente importavam. Sofia continuava sendo o nosso elo mais doce. Cada gesto dela, mesmo sem palavras, carregava aprendizado sobre amor, confiança e segurança emocional. Ela ria, brincava, cantava comigo e, sem perceber, assimilava valores que durariam toda a vida. E eu compreendia que meu papel, mais do que fornecer recursos materiais, era ensinar princípios que iriam moldar gerações, limites claros, respeito mútuo, coragem para se impor e, sobretudo, amor que se constrói, se mantém e se valoriza. Com Isabel fora do centro da nossa vida, Leonardo e eu finalmente desfrutávamos de momentos simples, mas carregados de significado. Cada conversa, cada risada, cada cuidado com Sofia reforçava que o amor verdadeiro não é transacional. Ele não se mede por bens ou presentes, mas pela atenção, presença e compromisso. E, finalmente, eu sentia que minha paciência, minha firmeza e meu cuidado haviam sido recompensados de maneira única, com a reconstrução de uma relação familiar saudável e genuína. Ao olhar para Leonardo e Sofia, sentindo o calor de seus abraços, compreendi que a verdadeira lição havia sido aprendida. Estabelecer limites não é falta de amor, é demonstração de respeito. Retirar-se do ciclo de exploração não é vingança, é preservação. E ensinar pelo exemplo, pela paciência e pela presença, é a maneira mais poderosa de garantir que o amor seja respeitado e valorizado. Naquele momento, percebi que a história não era sobre perda,
dor ou ressentimento. Era sobre legado, sobre força, sobre a coragem de se posicionar e sobre a paciência de permitir que aqueles que realmente importam encontrem o caminho de volta. A vida familiar que reconstruímos não era perfeita, mas era autêntica, sólida e cheia de amor genuíno. E, acima de tudo, era a prova de que limites claros e respeito mútuo podem transformar relações para sempre. Enquanto embalava Sofia mais uma vez, cantando a mesma canção que cantara para Leonardo anos atrás, senti que tudo havia mudado para melhor. Eu havia ensinado, firme e gentilmente, que amor não é submissão, não é exploração, não é obrigação. Amor é presença, respeito, paciência e aprendizado mútuo. E, naquele momento, com Leonardo e Sofia ao meu lado, finalmente me senti em paz.